você sabia? Olá, agora é o momento de cumprimentar todos, né, dizer que esse espaço aqui é um espaço para socializar a ciência. Com relação à minha apresentação, meu nome é Selma Petrelli, eu sou professora do Unila Salle desde o ano de 2012. Apesar de ser uma jovem doutora, eu me sinto ainda, né, no início da minha carreira de pesquisadora. Sei o quão importante é abrir esses espaços para novos pesquisadores. Então, por essa razão, está aqui conosco um mestrando, que depois ele se apresentará. E a ideia, né, dentro da temática da pesquisa, né, é discutir aspectos bioéticos da pesquisa, bioéticos e jurídicos, né. Na minha caminhada de pesquisadora, eu já enfrentei vários temas que não são comuns de serem abordados sob a perspectiva do direito, né. Isso tanto no mestrado quanto no doutorado. E, atualmente, eu tenho um projeto de pesquisa que pretende, não só no sistema brasileiro, mas mapear todo o sistema brasileiro de como se regulou a pesquisa nas suas mais variadas áreas. E também, num segundo momento, fazer um estudo comparativo dos nossos modelos regulatórios com relação aos demais modelos regulatórios na América Latina. Na minha caminhada de pesquisa, eu já tenho, né, um aporte bastante amplo, né, de como caminhou essa regulação no plano jurídico e também normas éticas, né, e o grande desafio, né, porque penso eu que o Brasil tomou um caminho bastante diferenciado de como se regulou a pesquisa. Então, só para dar um panorama bastante amplo, né, nós temos no plano da Constituição Federal uma consagração expressa que diz que a pesquisa é livre, ou seja, uma Constituição que consagra uma liberdade, a liberdade de pesquisar. E sim, a gente sabe que muito melhorou a quantidade de vida do homem, a qualidade de vida do homem em decorrência dessas pesquisas científicas, né? Mas o mundo não é tão belo assim, e conhecer mais a respeito da condição humana, né, e de outros aspectos também, nos traz questões, né, que a gente tem que enfrentar. Então, muito a questão da problemática também vinculada ao próprio conhecimento. E essa não é uma questão ao qual a nossa Constituição não se preocupou. Então, em algumas áreas específicas, em alguns temas específicos, já estão ali elencadas algumas áreas em que se vislumbra, né, a questão do risco na pesquisa. Então, assim, já temos vários modelos regulatórios de pesquisa científica no Brasil, alguns deles já indicados até na Constituição. Só para exemplificar, né, o que se chama o sistema CNEM, né, que é a questão da pesquisa com material nuclear, a questão toda relativa à biodiversidade e biossegurança. Lá no capítulo que trata da proteção do meio ambiente, né, o artigo 225, há uma preocupação bastante demarcada, né, de que algumas determinadas atividades humanas podem colocar em risco o ambiente, a questão toda com a preocupação da diversidade e da integridade do patrimônio genético no país. Temos todo um modelo de sistema único de saúde, em que também com relação a questões vinculadas ao risco na área da saúde, as pesquisas na área da saúde, é possível compreender, né, o que a gente chama aqui do sistema, o que foi construído no Brasil, o sistema CEP-CONEP, né, dos comitês de ética em pesquisa nas instituições, e sabemos também que essa caminhada regulatória, né, com relação ao conhecimento científico e em que medida que esse próprio conhecimento científico pode colocar as pessoas em risco, esse modelo CEP-CONEP específico para a área da saúde já foi até transplantado para outras áreas do conhecimento humano. Tanto que hoje, né, é frequente se falar a respeito da Plataforma Brasil, né, e do dever dos pesquisadores se realizarem pesquisas enquadradas dentro daqueles critérios definidos, né, por uma norma específica, que eu não vou aqui falar o número só para não perder o gancho. E então até a área do direito, né, também, né, em muitas situações, dependendo do que metodologicamente ficar definido para um projeto, possivelmente terá que propor o seu projeto perante o comitê
de ética em pesquisa da sua instituição, e aqui no La Salle nós temos um comitê de ética em pesquisa e sabemos o quanto um pesquisador pode se sentir solitário e o comitê de ética em pesquisa tem uma tremenda contribuição a dar. Pois bem, pensando então nesse panorama regulatório brasileiro, a pretensão é de compará-lo, né, dentro do contexto da América Latina, né, que rumo é esse que nós tomamos, né, algum outro país aqui na América Latina tomou esse mesmo caminho. Pois bem, o Luan, né, que fará a sua apresentação aqui, e teve já, antes de chegar aqui no La Salle, como nosso mestrando desde agora, março, e tem uma caminhada também na iniciação científica, abordará um tema específico, o tema do projeto de dissertação dele, um tema bastante especial, né, e que é importante para quem faz pesquisa, né, o olho brilhar, né, ele gosta muito do tema do transhumanismo, então ele vai, na dissertação dele, no projeto, ele que vai, né, expor aqui e dar uma noção a respeito do que se faz aqui nessa instituição e o que o Luan faz, orientado, né, por mim, do que é possível, né, pensar com relação à proteção das pessoas de uma forma, pode ser num contexto mais estreito, né, pensando do direito, ou a perspectiva ética, vamos pensar, né, por isso o nome, então, né, da nossa conversa aqui, como aspectos bioéticos, né, eu gosto muito de utilizar uma outra expressão, né, que é a ética aplicada às ciências da vida, né, e aqui especificamente vinculando com matéria ambiental. Vou passar a palavra para o Luan, para que ele tenha esse espaço. Eu sei o quanto é importante, né, na vida do pesquisador ter um momento para poder falar, né, e dar o seu recado. Muito obrigado pelas palavras, professora Selma. Agradecer à comissão organizadora pela oportunidade de passar um pouco do que vem sendo trabalhado, né, especialmente no mestrado em Direito, né, a quem me filio. Né, eu sou Luan Cristi Rodrigues, eu sou bolsista financiado pela CAPES, né, e eu desenvolvo uma pesquisa relacionada ao uso de novas biotecnologias que podem vir a afetar a vida social de uma maneira ampla, mas restritamente também com relação ao meio ambiente. Né? Bom, o que ocorre? Analisando a evolução de novas biotecnologias, se percebe um avanço exponencial, né, que alguns autores trabalham, ou seja, é tão rápido o avanço de uma biotecnologia que você não consegue acompanhar esse avanço com reflexões críticas capazes de ter um panorama, uma contextualização acerca dos seus riscos. E é justamente nesse aspecto que eu trabalho com duas tecnologias específicas da biologia molecular. Né? Uma é chamada de CRISPR-Cas9. Né? Eu demorei algum tempo para entender essa tecnologia, mas faz parte também da vivência do pesquisador também de ter um olhar curioso com relação a questões, a avanços tecnológicos, né? Bom, CRISPR em inglês é Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats, né? Esse é o nome da tecnologia, para vocês perceberem como é complexo até no nome, né? E é justamente esse o aspecto que eu me filio. Trabalhar a complexidade do avanço biotecnológico aliado a contextos não só voltados para o direito, mas além dessa disciplina, tentando trabalhar com um horizonte transdisciplinar. Ou seja, outras disciplinas, como bem observou a professora Selma, a bioética, o biodireito, a filosofia da ciência, tendo outras formas de analisar o objeto científico, ou seja, as novas biotecnologias, aqui no contexto empregado, para ter uma contextualização um pouco mais refinada acerca da análise do objeto. Né? Então, é justamente nesse aspecto que procederá, né, a evolução da minha pesquisa. Né? Bom, CRISPR é uma tecnologia que te possibilita editar partes do DNA humano, parte do genoma humano, né,
E não só em seres humanos é aplicada essa tecnologia, como em outros animais não humanos, como insetos, como porcos, até na agricultura também já se aplica essa tecnologia. Exemplos relacionados à aplicação dessa tecnologia que vem sendo pesquisado não só no Brasil e no exterior, a gente pode verificar que essa tecnologia ela centra-se o seu foco em buscar curas de doenças cancerígenas, outras questões também, que é também um pouco problemático, né? E aí surge, como eu havia referido, um aspecto transdisciplinar, um olhar além do direito, né? Que é a questão acerca do cultivo de órgãos humanos, né, em animais para fins de transplantes, né? Que vem sendo pesquisada essa possibilidade, muito em função da falta de doadores de órgãos, né, disponíveis para transplantes. Então, essa é uma forma que cientistas utilizam, na definição é conhecida como xenotransplantes, para se valer dessa tecnologia para esse fim, né? Outra situação que ocorreu agora, alguns meses atrás, nos Estados Unidos, que é a modificação genética ou edição genética do embrião humano, né? Para melhorar a qualidade de vida do embrião, se pesquisa acerca desse tema, dessa tecnologia, para justamente tentar melhorar a qualidade de vida do embrião, né? Então aqui a gente tem uma análise, uma pesquisa tendo um fim último no melhoramento da qualidade de vida, mas partindo de uma perspectiva um pouco mais ampla acerca da análise, e aí entra a questão da bioética, é até que ponto não há uma linha tênue entre o melhoramento genético para melhorar a qualidade de vida da pessoa e a própria questão do aperfeiçoamento da espécie, né? E aí, como bem colocou a professora Selma, entra a questão do transhumanismo. Até que ponto a gente pode se valer de uma tecnologia para aperfeiçoar a sua capacidade fisiológica, por exemplo, melhorar a sua musculatura, melhorar a capacidade cognitiva. No caso do melhoramento muscular, por exemplo, pode ser muito bem aplicado esse tipo de tecnologia para esse fim em esportes. E como fica a regulação desse tipo de situação? O movimento transhumanista, ele justamente busca aperfeiçoar a espécie humana a partir de meios artificiais, por meio da cibernética, da inteligência artificial, da nanotecnologia, da biotecnologia, onde aqui na minha explanação eu vou me focar, né? Então, esses seriam algumas dos exemplos, né, da aplicação dessa tecnologia, e é importante verificar que, ao passo que ela é revolucionária, no sentido de modificar a forma como é vista o próprio meio ambiente, a forma como a vida em sociedade pode ser encarada, essa mudança de paradigma, né? Também, por outro lado, há essa questão da problemática, por meio de visões da bioética, da filosofia da ciência, que conseguem trabalhar com a questão do risco biotecnológico, né? Bom, essa seria uma tecnologia que eu vou trabalhar na minha dissertação, e também temos outra tecnologia que, aliada a essa, permite, né, não só mudar a composição genética de organismos vivos, né, como esse traço alterado ele passa hereditariamente. Então, diferentemente da reprodução mendeliana, né, onde a descendência de qualquer organismo, a forma de reprodução de do organismo, ela recebe a descendência, ou seja, a prole, ela recebe a metade do genoma de cada um de seus pais. Com essa outra tecnologia, que é chamada de gene drives, ou gene dirigido, em português, ela te permite passar esse traço, essa modificação genética para a hereditariedade. Então,
isso acaba gerando uma transformação da composição genética, né? É geracional essa passagem desse traço genético, né? Então, essa tecnologia ela é trabalhada em algumas situações que eu pretendo elencar para vocês aqui. Quais sejam? Primeiro, existem muitas situações relacionadas a doenças por pragas, como ratos, né, insetos, né, que propagam a malária, a zika vírus, a dengue. E essa tecnologia te permite, como ela te possibilita alterar a composição genética e ser sucessiva nas gerações, você poderia, por exemplo, tornar infértil, por exemplo, analisando o gene de um inseto, você poderia silenciar geneticamente com essa tecnologia um inseto para que ele não se reproduza mais. Então, esses seriam alguns exemplos relacionados ao uso dessa tecnologia, não só nesse aspecto, mas aumentar a diversidade genética de populações em extinção ou melhorar, já no campo agrícola, a produtividade, melhorando a composição genética de milho, ou seja, milho transgênico, porque a gente está numa crescente, um aumento crescente de seres humanos na Terra, e também facilitar a adaptação de espécies às condições climáticas, né? Então, também tem, encerrando os exemplos acerca dessa tecnologia, o uso para fins militares, ou seja, para criar armas biológicas, né? Então, essas seriam alguns dos exemplos, né, do uso dessa tecnologia. Qual que é o problema aqui? E o principal problema que me parece interessante de analisar é a questão de que muitos casos do uso dessa tecnologia ocorre da seguinte maneira: ao invés de o ser humano, né, ele se adaptar às condições de vida de seres selvagens, né, o que ocorre? Aqui, como não há uma tentativa, ou há uma razoável tentativa de mitigação das ações destrutivas dos seres humanos para com o meio ambiente ou para com o ecossistema, aqui a gente verifica em algumas situações que há uma inversão de valores. Ao invés de tentar mitigar as ações destrutivas dos seres humanos, se vale dessa tecnologia para condicionar a outra espécie selvagem a forma antropocêntrica que os seres humanos vivem. Então, há essa inversão de valores aqui, que, como a Constituição de 88, né, tenta-se romper esse paradigma antropocêntrico, esse modo de vida antropocêntrico dos seres humanos, e é justamente a partir do estado socioambiental de direito que é possível fazer uma leitura constitucional acerca dessas tecnologias, né? Bom, então qual seria o problema de pesquisa com relação ao meu tema, né? Seria a seguinte questão: em que medida o uso de biotecnologias aqui referidas, elas podem afetar o meio ambiente equilibrado, né? Então, como é que vai ser feita essa análise no desenvolvimento da minha pesquisa? Bom, primeiro, a gente tem que entender que as pesquisas voltadas para a tecnologia CRISPR, né, de edição genética, via de regra, são financiadas por agências de fomento, né? E essas agências de fomento possuem bancos de dados públicos que qualquer cidadão pode acessá-los, né? Então, é justamente nesse aspecto que partirá a minha pesquisa, né? Analisando
algumas agências de fomento, como a CAPES, a FAPERGS, a FAPESP e o CNPq, e catalogando como vem sendo o uso dessas tecnologias no Brasil, né? E aí trabalhando com a transdisciplinaridade, como havia relatado anteriormente. Evidentemente que eu trouxe alguns exemplos basilares, mas a questão é que há muito mais problematização acerca desse tema, né? E que pode afetar a vida social, né? E o meio ambiente, né? Então, além de analisar as pesquisas financiadas pelas agências de fomento, eu também vou me valer de alguns experimentos que vêm sendo desenvolvidos no exterior e que podem ser incorporados para o Brasil, e de que forma também esses experimentos podem ser problemáticos ou inclusivos ao sistema jurídico brasileiro a partir de uma leitura constitucional. Bom, essa seria algumas considerações acerca do meu tema, e eu agradeço, né, a oportunidade, né, novamente agradecendo a comissão organizadora, e essas seriam as minhas considerações. Vou retomar só uma questão, não sei como estamos em relação ao tempo, mas uma complementação que me parece importante aqui de destacar na pesquisa específica do UAN que eu estou orientando, que no nosso mestrado em Direito aqui do Nila Salle é importante, né, nos parece, até mudar o perfil da pesquisa científica na área do direito, né? Então, nós queremos que na nossa equipe de pesquisadores se faça pesquisa empírica, né, que pode, metodologicamente, não há nenhum tipo de amarra ou exigência, mas que cada um dos pesquisadores e os seus orientadores, né, façam um foco específico com relação a alguma realidade muito concreta, né, porque a academia né, os pesquisadores não são pessoas desconectadas da realidade, né, e se a gente tiver esse tipo de olhar, né, até o tipo de contribuição que será dada, penso que será mais valiosa, né. Então, daí, até quando conversei aqui com o Luiz, que ele fizesse uma exposição que fosse numa linguagem bastante aberta, mais ampla, para um público, né, mais amplo, e que não fosse tão técnico, né? Talvez a gente tenha que aprender muito a fazer isso na academia, não só na área do direito, né? E pensar sempre na concretude, num pé na realidade que a gente tem que ter. E só para isso mostra também, né, o que um mestrado em direito, que tem uma área de concentração em direito e sociedade, por óbvio, né, terá temáticas bastante diversas e variadas, assim, esperamos que seja assim sempre, né? E aí, para dar um exemplo, né, especificamente pensando na área da pesquisa, né, e mostrar a concretude muitas vezes, né, a gente pode até não conhecer alguma pessoa que teve algum conflito, né, ou gerou-se algum conflito especificamente em relação à pesquisa, né? O projeto de pesquisa, né, que eu estava realizando até então com verba do CNPq foi montar um observatório de jurisprudência sobre pesquisa envolvido exatamente com essa temática na busca, né, de uma cura para essa determinada doença, ou se não a cura, diminuir o sofrimento humano e o sofrimento daquelas crianças. Claro que uma pessoa que toma conhecimento desse tipo de estudo científico possivelmente atravessará o Brasil, né, procurando, né, alguma resposta, porque, né, pelo menos a busca de uma resposta. Esse estudo aconteceu, envolveu crianças que vieram de qualquer lugar desse Brasil, né, da Bahia, do Paraná, Minas Gerais, algumas crianças gaúchas. O estudo foi bem sucedido. Bom, que tipo de conflito pode surgir, então, desse tipo de pesquisa? E aí é considerado um leading case no Rio Grande do Sul. Aconteceu, né, que, ao término dessa pesquisa, as crianças que recebiam o medicamento deixaram de receber o medicamento. E esse foi o conflito, né? Bom, estudo bem sucedido, resultou num registro do medicamento na Anvisa, terminou a pesquisa, terminou o fornecimento, né, do determinado remédio, né? O que
aconteceu, né, o que se esperava que acontecesse, né? Pais e mães, né, ajuizaram demandas judiciais individuais, não só aqui no Rio Grande do Sul, Justiça Estadual, Justiça Federal, as crianças que voltaram para suas casas na Bahia, no Paraná também, os pais fizeram o mesmo, né? E aí, pensando, imagine um número de pessoas envolvidas, né, no projeto de pesquisa, que diferentes olhares, né, de diferentes áreas do conhecimento, né, e o juiz é aquela autoridade que, né, quando parou o fornecimento do remédio, né, recebe um pedido, né, para que esse medicamento seja assegurado à criança, né? E tem toda uma discussão assim muito técnica na área do direito, se escolheu o réu certo, se deveria ser somente aquele réu. Mas olhem só, né, um tipo de conflito ilustrar uma questão bastante concreta. Claro que quanto mais se pesquisa, né, quanto mais a gente conhece a respeito dos mecanismos que levam uma pessoa a adoecer e a possibilidade, a pesquisa, né, para se descobrir novas formas de tratamento, isso também leva, né, a uma outra questão, face a uma variada gama, né, de novos tratamentos, também a uma outra pressão, que é a incorporação desses novos medicamentos, desses novos dispositivos médicos, dentro da esfera do SUS, e toda a discussão, né, a respeito de como será possível o sistema como um todo suportar, né? Aí pensando aqui o aspecto financeiro. Então vejam que realmente, né, só o direito não pode dar conta desse recado sozinho, né? E é isso então, só para dar mais um exemplo da gama de pesquisas focadas aqui no que classicamente se chama de bioética, né? Em que nós procuramos fazer abordagens diferenciadas, né? Era isso que eu tinha para falar agora. Luan, não sei se tu queres complementar com algo mais. E fico à vontade para dizer assim, eu gostaria que nós tivéssemos mais desses momentos aqui para poder chamar os pesquisadores e ter um espaço para falar, né, numa linguagem que seja mais coloquial, né, e mais aberta, para que a gente aprenda a se comunicar bem com os outros e não só dentro do espaço da academia. É isso, então, muito obrigada.